Fala galera, beleza? Graças a Deus, mais um dia. Pessoal, eu queria falar algo com vocês aqui muito importante, que a Bíblia fala a respeito sobre a meditação da palavra de Deus. E Deus ele é bem claro quando diz que nós precisamos meditar na lei do Senhor, meditar na palavra de Deus durante o dia e durante a noite. E eu, justamente pensando a respeito disso junto com o Senhor, tá? Nós concluímos juntos que a meditação da palavra, ela tem a ver com você pensar a respeito da palavra de Deus durante o seu dia. Você precisa passar tempo pensando nela. Por que eu preciso passar tempo pensando na palavra de Deus? Porque se eu declaro que sou filho de Deus, eu preciso andar de acordo com ela, porque ela é o manual de vida de todo cristão. Ela é o GPS do crente, é justamente quem vai te dar a direção para viver uma vida de sucesso. Porque a Bíblia diz que Deus ele fala com Josué a respeito da palavra de Deus, que ele tinha que meditar na lei do Senhor, ele tinha que falar a palavra de Deus. E isso significava que traria para ele uma vida bem sucedida através da prática da palavra. Porque, querendo ou não, amados, existe a questão de você ter uma informação a respeito de alguma coisa. E existe a questão de você ter informação e tornar aquilo uma prática de vida. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a palavra de Deus ela vai te trazer um patamar superior ao que esse mundo traz para você. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos no mundo, no século, onde as coisas são muito relacionadas aos 5 sentidos humanos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, aquilo que você cheira. Então tudo está relacionado ao mundo físico. Mas quando você entra no patamar da palavra de Deus, o nível já é um pouco diferente. Porque ela vai falar um pouco mais alto, o nível dela é um pouco mais alto, é mais elevado. Ela sai do que é temporal, ela sai da dependência das coisas dessa terra, ela sai do que tudo aquilo que você vê. Não traz tanto aspecto visível, mas sim algo invisível. É por isso que o próprio apóstolo Paulo ele vai prescrever em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele vai falar justamente sobre a questão do justo. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Cristo Jesus. É aquele que creu em Cristo Jesus e agora é justificado pela palavra, pelo próprio Cristo que é a palavra de Deus. Ele diz que esse justo que foi justificado pela palavra de Deus, ele vai viver pela fé. Observe algo aqui, ele está dizendo que é uma vida baseada na fé. Mas o viver tem a ver com fazer escolhas todos os dias. Então, quando você entende isso, você percebe que eu não posso viver a minha vida simplesmente lendo a palavra de Deus, sei lá, agora e mais tarde não ler, não meditar sobre ela. E amanhã já esquecer e já passar o meu dia vivendo a vida do jeito que a gente quer. Porque o sistema do mundo ele vai trazer para você justamente a ideia de você ocupar o seu tempo com as coisas dessa terra, buscando as coisas dessa terra. E o próprio Jesus vai dizer que é os gentios quem procuram essas coisas. Que coisas são essas? O vestir, o comer, o beber. Segundo a palavra de Deus, o próprio Jesus vai dizer que os gentios procuram todas essas coisas. É por isso que ele diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Já parou para pensar nisso? Jesus está dizendo, olha, não ande ansioso por nada, não ande ansiosa por nada. Sabe o que é nada? É nada. Tudo aquilo que te preocupa hoje, Jesus está dizendo, ei, não se preocupa com isso. Só que a questão é como a gente pode realmente trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Meditando na palavra de Deus. Por quê? Porque ao meditar na palavra de Deus, você vai trazer essa realidade para você. Provérbios diz que aquilo que o homem pensar de si mesmo, assim ele é. E também isso vai atrair para você. Tudo que você pensar, tudo que você se preocupar, é meditação. A preocupação
é um tipo de meditação. Por quê? Porque é um pensamento que se repete, que se repete, que se repete. Em algum momento isso vai gerar um sentimento dentro de você de que, ai meu Deus, e agora? E agora se isso acontecer? E agora isso está acontecendo na minha vida? Preocupação. Você se ocupa previamente a respeito de algo que às vezes nem ainda aconteceu na sua vida. Então o que Deus está falando para a gente é justamente sobre isso. Você precisa se aprofundar na palavra e permanecer na palavra. Olha que coisa linda Jesus disse para os judeus que haviam crido nele. Ele disse, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E vocês serão libertos pela verdade, porque ela vai te libertar. Mas quando é que a verdade me liberta? Quando é que a verdade liberta as pessoas? Quando nós permanecemos na palavra de Deus. E o que é permanecer na palavra de Deus? É ter uma vida de fé. Vida de fé é vida na palavra. Eu sei, vai ter momentos em que a gente vai nos preocupar, até mesmo quando você não quer pensar a respeito de alguma coisa, aquele pensamento vem até você. E de repente aquele pensamento se repete, e agora, e o tempo passa e ele vem de novo. Isso é meditação. Além de ser a preocupação, porque você está ocupando a sua mente previamente sobre algo que está trazendo um sentimento negativo para você, isso gera fé dentro de você. Sabia disso? Que existe a fé positiva, vamos dizer assim, que é a fé da palavra de Deus, existe a fé do mundo, que é a fé negativa. E uma coisa interessante que Romanos capítulo 2, versículo 12, 2 vai dizer pra gente, é que a gente precisa renovar a nossa mentalidade, para que a gente venha experimentar o que é bom, perfeito e agradável de Deus, através da transformação da nossa consciência. Mas isso só acontece, amado, quando a gente medita na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, medita na palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Não tem para onde correr, o Filho de Deus, ele é um forasteiro desse mundo. Você entende que João vai dizer para a gente que aquele que ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que isso significa, amados? Aquele que tem mais prazer nas coisas desse mundo, aquele que tem mais prazer no que o mundo oferece para você, é aquele que não tem o amor do Pai. Olha que coisa muito forte. Já parou para pensar nisso? E o próprio João vai dizer que no mundo só existe o quê? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a cobiça, amados. Isso significa que tudo que você... Já estamos falando dos 5 sentidos, já estamos falando do sentido físico, do sentido natural das coisas, enquanto o verdadeiro cristão vai precisar entender isso, vai ter que quebrar esse paradigma dentro dele. E como é que eu quebro isso? Meditando na palavra de dia e de noite, meditando na palavra de dia e de noite. Salmos capítulo 1 diz o que pra gente? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deus está falando o seguinte: olha, você pode buscar conselhos com os ímpios, você pode se deter no caminho dos pecadores. Sabe o que significa isso, amados? É justamente seguir o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Você segue o exemplo daqueles que não querem saber de Deus. Pois é, você não, amados, bem-aventurado, muito mais que feliz, muito mais que alegre, porque a bem-aventurança traz o sentido no seu original de uma alegria eterna, não é passageira. É por isso que, amados, o cristão ele precisa entender que o patamar dele é um nível mais elevado. Tanto é que o próprio Deus vai dizer em Jeremias que os pensamentos, os planos dele são maiores do que os nossos. Porque a gente vive muito baseado no que a gente vê, no que a gente sente, enquanto a palavra de Deus não é sentimento, é cumprimento de algo que é eterno, que é fixo. É por isso que Jesus ele vai dizer, amados, que aquele que ouve a minha palavra e as pratica é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha não é móvel, é fixa. Você entende isso? Vem a enchente, vem a perturbação, vem a preocupação, vem a angústia, vem tudo querer contra ele, mas ele permanece firme na palavra de Deus. Ela não cai, ela tem alicerce, ela tem fixação forte. Mas aquele que ouve a sã doutrina e não pratica, amados, é comparado ao homem
que coloca sua rocha, ou melhor, seu alicerce na areia, vem a preocupação, vem a angústia, vem as escassez, vem as coisas desse mundo e abate essa pessoa, abate aquela casa, ela não fica, e ó quão grande é a sua ruína. Amados, entende isso, você não nasceu para viver de acordo com esse mundo, você não nasceu para viver de acordo com os conceitos que o mundo te ensina. Ei, Deus te chamou para viver acima, viver pela fé é viver de acordo com a palavra de Deus, é viver de acordo com o que Ele diz a respeito de você na sua palavra. A especulação pode bater na porta, as coisas, os sentimentos ruins podem bater na porta, mas você precisa rejeitá-la com a palavra de Deus, rejeitá-la com a meditação da palavra de Deus, porque a Bíblia diz a respeito de mim que eu não devo andar preocupado por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus faz uma comparação muito interessante, ele diz: olha para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem guardam em celeiro, mas o Pai as alimenta. Olhe para o lírio dos campos, nem mesmo Salomão, o grande rei, o homem mais rico e que tinha mais sabedoria nessa terra, não pôde se vestir como ela. E observe que essa plantinha, amados, ela nascia num dia e morria no outro. Por quê? Porque podiam arrancar e queimar, e Deus assim vestia ela, mesmo sabendo que isso poderia acontecer com ela. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Mas então, o que é que você tem que fazer? Mateus diz isso. Jesus vai dizer no livro de Mateus 6,33, o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O vestir, o beber, o comer. Amados, tudo está na palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens tenham conhecimento pleno a respeito de Cristo Jesus, e que todos sejam salvos. A palavra salvo no seu original grego vai trazer para a gente segurança, vai trazer para a gente paz, vai trazer para a gente cura, saúde física, amados. Além da salvação do nosso espírito, além da salvação eterna. Você entende que coisa maravilhosa Deus está falando conosco hoje? E é isso que Ele quer que você saiba. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus por essa palavra. Vou finalizar dizendo: medita na palavra, busca ao Senhor, amados. Pensa sobre a palavra de Deus repetidas vezes. Eu sei que pode bater na porta a preocupação, mas você permanece firme na palavra de Deus. Não importa o que venha, você estará de pé, porque você está firmado na palavra. Ela não muda, ela não tem variação de sombra nenhuma, ela não tem como mudar. A palavra é firme, a palavra é fixa. Jesus disse: céu e terra podem passar, ou seja, tudo nesse mundo vai passar. Tudo, a roupa que você veste, ela vai passar, ela vai envelhecer, ela vai ficar rota. Tudo, a nossa pele, tudo vai passar, mas a minha palavra, disse Jesus, não há de passar, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. O próprio Deus disse: quando eu lanço a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. Então pega essa palavra aí com firmeza, põe em prática na sua vida. Chega de mimimi nessa vida, amados. Essa preocupação pode vir, mas fica firme na palavra. Nós somos humanos, podemos sim, amados, ficar tristes, podemos ficar preocupados sim, mas não permaneça preocupado. Uma coisa é a preocupação vir por um instante, mas permanece firme na palavra de Deus. Arranca essa preocupação de fora. Lembra do que Deus disse, amados, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ore, entregue ao Senhor e fique em paz em nome de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, amados? Deus abençoe você. Até a próxima, galera. Aquele abraço forte, hein? Tchau, tchau. Deus abençoe. Fui.